E eu achei muito interessante, porque na bio da sua página tem uma comunicação muito simples, didática e bonita, que é mulher negra, ameríndia e transgênera, nessa ordem de importância, né? Então é simples, didático, assim, você bate o olho, você já entende qual é que é do rolê. E como que é para você? Eu queria saber, assim, essa coisa de transitar politicamente entre esses espaços, nesses espaços, ocupar lugares de poder transitando assumidamente entre essas três causas, sabe? Porque nem sempre as pessoas entendem que não dá para assumir uma só causa ou se perceber numa só causa, né? Quando a gente se percebe e se assume, a gente, organicamente, outras causas vêm junto, né? E aí eu queria saber como que é essa experiência para você de se assumir politicamente nessas três causas. Olha, uma frase seria: não tem arrego. Sim. Não tem muita opção. Eu acho que é mais fácil esse lugar de reconhecimento de pertencimento, né? Eu já nasci demarcada, né? Quando eu nasço, a família de meu pai rejeita, dizendo: olha, essa Júlia não carregaria porque nasceu preta. A família de meu pai, por parte de mãe, a mãe dele, né? Era uma mulher portuguesa, descendente direto. Eu não sei porque eu convivi com ela, com a avó Júlia. E ela dizia que não carregava criança negra. E aí você vai se entendendo no mundo, em que lugar é esse, e a proximidade com a minha mãe, de entender o mesmo tom de pele. E no leito de morte, minha mãe dizia uma coisa muito séria para mim, que eu não podia mentir para ela, ela ficava numa aflição: eu vou sair dessa, eu não vou sair dessa. Aí ela falava assim: mas você quer sair, já fez tanto, você acredita em ancestralidade, tantas coisas. E ela falou assim: porque você é a única que não pode mentir para mim. Aí um momento eu pergunto para ela assim: mas por que eu não posso mentir para você? Porque você é negra como eu, você é a única que conhece a minha dor. E aí você fala assim: faz sentido tudo isso, né? Porque como a Vilma Piedade vai produzir dororidade para as mulheres negras versus a sororidade que as mulheres brancas produzem das sufragetes, isso vai dizer para mim muito esse lugar, que é a frase que a gente abre quando essa conversa: onde uma mulher negra está, estarão todas as outras, né? Essa é uma frase realmente... Assim como eu tenho dito que eu não aplico a mulher negra, a lógica é cis: a mulher negra não pode ser uma forma cisgênera de excelência. Até porque a cisgeneridade é uma produção da branquidade. Por isso, inclusive, reivindicar o ameríndia, porque minha mãe fala muito da origem ancestral de uma etnia que a gente não conhece, e aí a gente quer contra-colonial. Eu não sou uma pessoa decolonial, eu sou contra-colonial. Eu uso a radicalidade para dizer, inclusive nessa estrutura política de um Brasil que se mantém desde a sua propositura da capitania hereditária numa política colonial que segue bravamente, firmemente em curso, que a gente precisa discutir nossa política se quisermos discutir socialismo, uma vez que o Brasil não teve feudalismo, essa condição da capitania hereditária, né, que tudo é negado no Brasil, desde uma ideia de uma abolição ou de uma proclamação de uma república, só para negar reforma agrária para a população negra. E, por final, eu coloco a identidade transgênera, e aí tanto que as pessoas muitas vezes questionam: mas a identidade travesti, transexual, a identidade, eu rompo com isso, até porque a travestilidade, por máximo respeito que eu tenho, ainda é uma construção colonial, que as brasileiras ressignificaram. A gente pode até falar de América Latina, mas conhecendo a América Latina, travestilidade em outras situações, quem ressignifica, até numa proposta contra-colonial, são as brasileiras. Eu me lembro muito bem de alguns lugares que eu fui do mundo, mas essa perspectiva de tensionar o gênero é no Brasil que vai ganhar essa dimensão. Poderia até pegar outras possibilidades mundo afora, não eurocêntricas, para dizer, por exemplo, as Endaldos da Nigéria, Sofafines da Samoa, as Gígias na Índia, Paquistão, ou mesmo as Endaldos de Nigéria. Então você fica pensando, ou a Xamanés da Sibéria, e tantas outras questões, né? As Gígias, que principalmente acho que viram um código, as Catuays também na Tailândia, tudo antes do colonizador. Então, assim, quando eu digo de uma identidade transgênera, é para fazer oposição. Todos esses marcadores que eu trago são para fazer oposições aos algozes. Negra, porque a branquidade estava lá, né? Ameríndia, porque antes do colonizador era a Biayala, né? Inclusive, durante muito tempo, os povos originários do Brasil que apagam essa leitura foram chamados de negros do Brasil, assim como os asiáticos do sul, os indianos, os hindus, é que vão dar origem ao termo índio. E, por fim, essa identidade que vai fazer uma oposição à cisgeneridade que nunca se nomeia. O algoz não se nomeia.
Eu nem uso também o termo comunidade, tá? Eu gosto do termo população. Nós somos populações e que devemos, inclusive, ter respeito nesta categoria. Hoje, a população negra do Brasil é majoritária, 56%. Aqui discutindo os inúmeros tons, as inúmeras possibilidades, os inúmeros, que eu acho muito importante, os inúmeros fenótipos negros do Brasil. Né? Porque a gente vai ter que falar, as pessoas ficam questionando muito a questão de pele, de tom de pele, e esquecem da questão de fenótipo. E a gente fica vendo uma série de pessoas, inclusive, que eu não uso o termo, mas aqui eu vou trazer pardo, umas pessoas que se reivindicam pardos, e quando você vai ler a fenotipia, é de uma pessoa branca. Então, assim, tem uma série de coisas que precisam ser repensadas no Brasil pela honestidade, inclusive, da luta do movimento negro que decidiu isso, né? Que lutou, inclusive, para incluir no censo quem é essa população, o que é a população negra, o que define essa dimensão. E, para finalizar essa discussão, eu acho que a live de aniversário da Sueli Carneiro, com a Djamila, com Flávia Oliveira e Bianca Santana, a Sueli traz muito bem isso. O que a gente faz com o coeficiente político, uma vez que peles retintas são de 9%. O que a gente faz, então, com a trajetória da lei do ventre livre de mulheres que foram violadas e gestaram seus filhos de peles não escura e nunca recusaram, que produziram, inclusive, os primeiros homens, mulheres, pessoas negras livres do Brasil em 1871. É aí que a gente vai ter os negros brasileiros a partir destas gestações, e a gente nem sabe se todas se reivindicavam na condição desse gênero feminino que a Europa cristalizou para cima. Uau, começamos bem.